Semana do Meio Ambiente UERGS Erechim 2020. Meio ambiente, poesia, cartoons, ecojornalismo, letras, recursos hídricos, preservação, mudanças climáticas, contaminação por microplásticos, eutrofização, legislação ambiental, educação ambiental, cidadania e sustentabilidade, comitês de bacias, fotografia, arte, ecologia, universidades, organizações não governamentais. Palestra Conservação dos Recursos Hídricos, Relações e Desafios. Angélica Linton, Universidade Federal de Santa Maria. João Paulo Pérez Bezerra, Universidade Federal da Fronteira Sul. Juliana Ferreira da Silva, Universidade Federal de Santa Maria. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao UERGS Erechim. Ainda que num ambiente virtual, nos sentimos recebendo a todos e a todas na UERGS, na unidade em Erechim, Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes com a perspectiva de ter, após a conclusão desses eventos, um material muito rico para que as pessoas tenham acesso na internet via YouTube, e temos certeza que a presença de todos os cursistas, já que estamos num projeto de extensão, está qualificando o trabalho. Eu passo a palavra para a professora Sayonara Eliane Salomone, que é a coordenadora do curso de Gestão Ambiental, e aí para o professor Roberto Serena Fontanelli também, dois professores doutores de grande qualidade aqui da nossa UERGS em Erechim, e um grande abraço para todos. Boa noite a todos os presentes, alunos, professores, amigos e convidados, né? Esta, então, é a nossa segunda noite de atividades da Semana do Meio Ambiente. Lembrando que essa data passou a ser escolhida após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, com o objetivo, então, de chamar a atenção de todas as esferas da população sobre os problemas ambientais. Assim, então, a gente deseja uma ótima noite a todos os presentes, e eu passo agora a palavra ao professor Roberto para apresentar o colega que falará em seguida. Muito boa noite a todos, então, uma satisfação tê-los em nossa companhia para brilhantar essa noite. Iniciaremos com o professor João Paulo Pérez Bezerra, doutor e mestre em Geografia pela Unesp, Júlio de Mesquita Filho, em Presidente Prudente, São Paulo. Graduado em Geografia pela mesma universidade, professor adjunto na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Erechim. Atualmente, seus estudos são focados em planejamento de bacias hidrográficas, gestão ambiental municipal participativa, geotecnologias e geoecologia das paisagens. Atualmente ele é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, na gestão 2019-2020. E é professor colaborador da UERGS em Erechim, no curso de bacharelado em Gestão Ambiental e em Geotecnologias. Muito boa noite, professor. Fique à vontade e nos brinde aí com o seu conhecimento. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês, agradecer a professora Sayonara, a professora Ana, a professor Roberto pela lembrança do nome, e, enfim, é uma grande satisfação poder compartilhar com vocês esses momentos de debate, de troca de ideias, e um abraço também ao diretor Jerônimo. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas quero dizer que a UERGS está muito bem representada aqui pelos professores doutores. Mandar um abraço também ao amigo Franklin. Faz um bom tempo que não nos vemos. Um abraço, Franklin. O primeiro grande desafio é falar pouco e falar sentado, né? Eu acho que esse é algo novo para nós, professores de sala de aula, né? Quando eu tive agora a satisfação do convite da Sayonara, do professor Roberto, com esse tema amplo de conservação, relações e desafios. Eu fiquei aqui matutando com os meus pensamentos o que seria importante compartilhar com vocês, e decidi compartilhar
uma análise, um pensamento, uma provocação, uma ideia do macro para o micro. Então, ela parte aí de uma série de princípios teóricos, políticos, de fluxos metodológicos e técnicos que eu tenho, nos últimos anos, tentado aprender e tentado dominar. E, enfim, vou compartilhar minha tela. Já falaram um pouquinho da minha formação, eu sou geógrafo, e nós, da geografia, nós temos, então, no ímpeto da geografia, a tentativa de trabalhar com a ideia de síntese, trabalhar com a ideia de integração, trabalhar com as ideias transversais. Isso tem muito a ver com a episteme geográfica e não tem como eu fugir disso, e eu acabei, então, entrando nessa seara do planejamento de bacias hidrográficas, porque eu sempre tive a necessidade, a vontade de tentar fazer parte de processos políticos e, ao mesmo tempo, de dominar alguns elementos técnicos para fomentar uma perspectiva do que eu venho chamando atualmente, e outros autores também trabalham essa ideia, de cidadania ativa. Então, a princípio, a gente inicia aqui com uma imagem que eu gosto muito, que é a nossa galáxia, né? E é mesmo para colocar o pé no chão, apesar de estar vendo o cosmos, o espaço, para a gente ter a plena certeza de que nós estamos com o primeiro grande desafio é conviver e viver tolerantemente nesse pequeno planetinho, né? A doutora Ana nos lembrava dessa questão dos recursos finitos e infinitos. Esse debate realmente foi vencido a duras penas. Sim, eles são finitos. Inclusive, um dos grandes recursos naturais, na minha leitura, aquele que é fundamental para a vida, é o ciclo hidrológico. Apesar de que há uma sensação, né, empírica muito forte de que a água é infinita, ou pelo menos que há uma quantidade abundante ciclando no planeta, é importante percebermos que não é tão verdade isso, né? Então, nós estamos num lugar comum que é bem pequeno, comparado à ganância do capital transnacional, né? Comparada à ganância do capital ultra perverso e imediatista do atual capital especulativo, enfim. Então, aí eu já estou colocando alguns elementos políticos para dizer que a questão ambiental, ela é, na minha leitura, e obviamente nas correntes que eu gosto de navegar, é um grande desafio político, né? As questões técnicas são grandes desafios, mas a questão política, ela sempre tem... é um desafio maior. Na minha leitura, eu vejo como um desafio maior. Então, isso nos exige uma posição teórica, metodológica, uma leitura política de conjuntura. Então, já que o tema é de desafios, eu acho que o maior desafio da gestão de recursos hídricos brasileira hoje é ter como dirigentes dos nossos ministérios, e isso vai se espelhando em outras esferas, uma visão pouco conservacionista, né? Existe dominantemente na conjuntura atual uma visão utilitarista, né? Uma visão utilitarista da maneira que a gente se apropria dos recursos naturais, né? E isso também é um dos elementos do antropoceno. Eu sei que há divergências em aceitar ou não essa nova era, né? Alguns colegas chamam do quinário. Enfim, eu simpatizo com a ideia do antropoceno, porque realmente a nossa capacidade destrutiva, ela atingiu níveis que estão provocando alterações em diversos ciclos do que nós podemos chamar de Gaia, que talvez essas alterações não tenham volta, né? E aí tem muitos exemplos que a gente pode citar. E aí eu fico me perguntando se a Terra vai ser um lugar de vida ou um território do lucro. Então essa é uma primeira mensagem que eu deixo para vocês. Só que eu preciso fazer um recorte, né? E o recorte, ele sempre será o recorte do pesquisador, do militante. Cada um vai trabalhar ali num elo de uma corrente maior, né?
eu trabalho dentro das bacias hidrográficas, né? Lá eu sou do interior de São Paulo e os caipiras chamam essa esfera de trabalho de bacieiros, né? As cuencas, para os transfronteiriços aqui dos irmãos do Mercosul. Mas então a unidade territorial, o recorte espacial, ele é também um desafio, porque a gestão ambiental ela está no território do município, porém muitos dos elementos do meio físico biótico eles funcionam no sistema da bacia hidrográfica. Então essa sobreposição de limites municipais e territórios municipais, ou seja, a escala da ação da gestão, ela precisa ser cada vez mais pela bacia hidrográfica. Tanto que na política nacional de recursos hídricos e também numa resolução do Conselho Nacional, nós temos aqui as regiões hidrográficas brasileiras. Isso já é uma tentativa de nos aproximar aqui da realidade regional. Então, nós estaríamos na região hidrográfica do Uruguai, e que agrega o território de centenas de municípios, né? Porém, é importante também agir localmente. Essa questão antiga do agir localmente, ela funciona e ela deve ser tida ainda também como um desafio, porque essa virtualização da nossa realidade, ela está desmontando várias redes ambientalistas e na contradição interna, ela está fomentando novas redes, que é o que a gente está fazendo agora, nesse instante. Então, pensando a questão dos recursos hídricos, o Sistema Nacional de Gestão, ele foi estruturado a partir da Política Nacional de Recursos Hídricos, não é? Então, nós precisamos pensar na esfera das políticas públicas focadas nas questões de recursos hídricos. Nós temos a Política Nacional 97, a Política Estadual de Recurso Hídrico, conhecido também como a Lei das Águas, 10.350 de 94. Então, vejam só, o Rio Grande do Sul é pioneiro nessa questão, né? E aí eu já trago aqui para o nosso recorte da nossa região, onde a gente tem o pé no chão, que é o CBH, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Passo Fundo, também por um decreto. Então, veja, existe uma estrutura jurídica que é importante para a gente entender esse desafio de fazer uma gestão integrada, uma gestão descentralizada. A bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, ela é dividida em unidades de gerenciamento. Então, esse é um produto cartográfico lá dos nossos planos. O governo do estado pagou aproximadamente, bom, não vou citar o valor para não ocorrer um erro, mas são valores muito significativos para elaborar os planos. Então, nós temos 30 municípios com área na bacia hidrográfica, né? Alguns integralmente na bacia e a maioria deles parcialmente com área na bacia e parcialmente fora, ou seja, na bacia vizinha, né? Então, vocês podem visitar também o site da SEMA, está ali o link para ter acesso aos relatórios técnicos. Isso é importante porque já parte para análise, ou seja, há uma fragmentação do território da bacia para você poder fazer uma gestão, né? Aqui é uma outra esfera, e é, na minha leitura, a esfera política da gestão de recursos hídricos. Eu trago o exemplo da composição atual da gestão do comitê, né? 18-20 é porque a eleição foi em dezembro de 2018 e começou a rodar em 19. Ou seja, há uma representação tripartite. Esse é o esforço que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos vem fazendo para tentar promover a participação social e a descentralização. Ou seja, o grande desafio nesse aspecto do comitê é harmonizar o conflito pelo uso. Então, você tem como grandes usuários o pessoal da agroindústria, né? O pessoal do saneamento. E aí, como é que fica essa equação, né? Principalmente quando se trata de água superficial e água subterrânea também, mas a superficial ela é um elemento que, em época de estiagem, ela falta no superficial, então quem tem reservatório começa a ter uma certa vantagem estratégica na bacia. Enfim, tem vários elementos que estouram, que eles vão ser debatidos na esfera política dos comitês. Essa são imagens aqui na esquerda da tela, imagens do Fórum Gaúcho. São reuniões que agregam os 25 comitês gaúchos e na coluna direita
as nossas reuniões aqui do CBH. Chama a atenção o professor Roberto, que está ali sempre presente com a gente, para vocês terem uma imagem, né, de como é que funciona. Realmente é um locus do debate democrático, né? Eu acredito muito nos comitês. Apesar de estarmos sem verba, sem repasse financeiro do Estado, não há um centavo na nossa gestão, então nós estamos ali indo bem devagarinho, só mantendo mesmo as atividades ordinárias, e eu trago aqui uma contribuição rápida, que é, dentro da minha pesquisa, eu trabalho com a perspectiva de inclusão geotecnológica, ou seja, nós precisamos construir e fomentar a inclusão digital, e também o pessoal que participa da gestão, seja pesquisador, gestor, vereador, líder municipal, precisa começar a conhecer o potencial que nós temos na produção de mapas, ou seja, na informação cartográfica. E aí eu fiz lá alguns mapinhas, algumas continhas, mandei para esse fórum, foi bem qualificado, já está agora indicado para um artigo, o que é importante, porque passou por um crivo de pareceristas. Então, veja, olha esse movimento. É a universidade indo lá fazer a gestão de um comitê, produzindo o mínimo de conhecimento competente para devolver ao comitê de bacia uma conta que é muito importante, que é quantas nascentes nós temos, né? E aí, a partir desta ideia de quantas nascentes nós temos, a gente pega uma lei federal, no caso a 12.651, que é o atual Código Florestal, ou chamado por outros também de Código Ruralista, porque é uma lei que já vem muito mais flexibilizada. E aí, para entender essa lei especificamente, precisamos estudar direito ambiental, mas esse documentário que eu trago aqui, o folder, o cartaz, ele trata com maestria essa questão. E aqui no estado nós temos a 11.520, que é o Código Ambiental Gaúcho, que acompanhou a lei federal agora nas suas atualizações e flexibilizações de 2020, agora de janeiro. Enfim, então eu pego lá a ideia do que é uma nascente, não é? A nascente não é um ponto, é uma área, não é? Tem lá o dicionário geológico, geomorfológico, que é importante, e a gente vai então trabalhar com o QGIS. Eu vou deixar alguns elementos aqui na palestra, na apresentação, e vou avançar a minha fala aqui para tentar respeitar o tempo. Enfim, esse é o ambiente de software, que é o que a gente utiliza para construir os produtos, que são, a priori, este produto aqui. Então, eu tenho áreas de nascentes que estão muito bem preservadas e áreas de nascentes que estão drenadas. O que nos importa é trazer à tona um número, apenas para criar um modelo geral. Esse modelo geral, então, ele passa a ser um argumento político, um argumento técnico, para que a plenária do comitê possa chegar, por exemplo, no município de Ronda Alta e dizer, olha, Ronda Alta é o município que tem mais nascentes na bacia. São 707. No total do comitê, 7.711 nascentes. Porém, esse estudo ainda não foi validado. Eu não tenho condição de visitar 6.000 locais, né? Então, eu estou trabalhando com sensoriamento remoto aqui por enquanto. O que importa dizer, e já fechando aqui a ideia, é que cada nascente, de acordo com a lei federal, ela gera obrigatoriamente uma área que deveria ser preservada, ipsilíteres, detentora de vegetação arbórea ou gramínea ou arbustiva, dependendo da fitofisionomia de cada local. Porém, eu precisaria ter ali 7.000 metros no mínimo, né, em cada nascente, que é um raio de 50 metros. Totalizando as 7.711 nascentes, subtraindo as áreas de sobreposição, aí tem uma questão de cartografia, eu chego nesse número. É esse número que importa para o comitê agora. São 60 quilômetros quadrados que nós precisamos proteger. Tá? Então, veja, eu tenho um fluxo aí que vai lá, geologia, geomorfologia, eu vou estudar a uso e ocupação das terras e trago um dado para a gestão integrada, né? Então, esse ciclo aqui é um pouco do que a gente está tentando fazer lá no comitê. Eu já vou encerrando a minha fala, agradecendo aí a atenção de todo mundo. Eu vou só chamar a atenção para esse número. Essa base cartográfica utilizada, ela pode ser, ela é a base cartográfica do Rio Grande do Sul. Então, este fluxo metodológico ele pode ser replicado para o estado inteiro, né? E aí nós teríamos qual é a área que a gente precisa preservar
para o mantenimento das nascentes. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é ter um dado sistematizado, publicizado, democratizado, que fique aberto para que todos possam usar, né? Para que a gente possa, cada vez mais, fomentar realmente uma gestão participativa. Eu quero agradecer muito o Comitê de Bacias, ao ERGS, a professora Ana, Sayonara, Roberto, o pessoal lá da Sentinela dos Pampas, da Agenda 21 do Passo Fundo, e também agradecer os poetas e pesquisadores ambientalistas aí que tanto nos ensinam e nos estimulam, tá? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a oportunidade, um grande abraço e fico à disposição. Muito obrigado, João. É uma satisfação ouvir o professor João, né, nesse trabalho, digamos assim, bastante importante, que é trabalhar com o Comitê de Bacia e com toda a população, né? E, de fato, o que o professor João coloca é que os instrumentos de uso, né, para a gestão integrada dos recursos hídricos dependem muito ainda das vontades de governo, né? Mas, de pronto, passamos, então, para a nossa próxima painelista, né? E aí nós podemos, depois, ao final, enquanto o público se manifesta quanto às questões ali, inscrição e etc. Eu vou iniciar. A professora doutora Maria Angélica Linton, né, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela é doutora em Biologia Aquática, né, pela Universidade de Hull, na Inglaterra. Ela concluiu seu doutorado em 2003, realizou mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 96, realizou a licenciatura plena em Biologia pela Universidade de Santa Cruz do Sul, em 93, e atualmente, então, é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem experiência na área de ecologia de águas continentais e ficologia, né? Ficologia e o estudo das algas, com ênfase na ecologia do perifito e de sistemas lóticos, atuando principalmente nos seguintes temas, que é sistemática de algas de água doce continentais, sistemas lóticos, ecologia aquática e qualidade da água. A professora doutora Angélica, ela vai falar para a gente sobre a contaminação dos microplásticos em ambientes aquáticos. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul agradece, então, a presença de todos os palestrantes com muita alegria. Ok, então, boa noite, gente. Muito obrigada, Saio. Não consegui te visitar, né, pessoalmente, mas então me sinto como se eu estivesse, então, te visitando em Erechim, né, virtualmente. E, claro, agradeço muito o convite, né, a Saio ter lembrado de me chamar para participar, né, fiquei muito contente de ter essa oportunidade, até para a gente ter um contato, então, com um pessoal diferente, né, eu não conhecia, então, os demais colegas, né, só a Saio e a Juliana, mas agradeço muito a toda a organização, então, né, por terem, por dar essa oportunidade, né, então acho que é interessante a gente falar com alunos, né, de outras universidades, né. Então, eu preparei, né, um assunto que eu pensei em, como a gente está falando, né, conservação, então, de recursos hídricos, o assunto que eu separei para a gente conversar um pouco, ele não é, talvez, muito conhecido, não é muito estudado ainda, né, realmente ainda tem bastante carência de dados, né, em vários desses, ou em muitas, né, muitas abordagens aí que ainda não foram nem muito elucidadas, né, e eu vou tentar agora colocar aqui a apresentação, então vamos ver se vai funcionar. Aqui, né, vamos ver como que é, se vai dar certo. Hoje de manhã eu dei aula que funcionou, vamos ver se agora vai dar certo. Aqui. E aqui. Entrou aí, gente? Tá aparecendo?
Está aparecendo, tranquilo. Pode continuar. Ok. Então, coloquei um tema, um título bem geral, assim, microplásticos em ambientes aquáticos, né? Mas, então, enfatizando na interação com as microalgas, tá, pessoal? E aí, o que eu coloquei, assim, como um guia aqui para, né, a gente conversar, primeiro falar um pouquinho, dar uma definição, assim, geral, né? E depois falar um pouquinho dos estudos que existem, né, até o momento nessa problemática, tá? Essa lindona que está aparecendo aí na foto é uma micrastéria, né, do que a gente fotografou lá no nosso laboratório, e eu tenho usado ela aí como tudo que eu tenho apresentação, porque eu achei que ela ficou muito linda. É uma microalga, né? Bom, gente, então, assim, né, plásticos no ambiente, né, eu acho que todo mundo já pensou, já viu, né, já leu alguma coisa, a gente se preocupa, né, em reciclar, em fazer alguma coisa, né, talvez gastar menos plásticos, etc., né, porque a gente sabe que eles vão parar em inúmeros, né, sistemas, então, e lá eles ficam por bastante tempo, né. Então, para a gente estudar, então, um pouquinho mais detalhadamente essa interação, essas influências aí, se costuma, então, falar em macro ou mesoplásticos, então, todos aqueles que são maiores, né, então, se usa mais ou menos a definição de até maior do que 25 milímetros seria um macro, o mesoplástico entre 25 e 5 milímetros, e todos aqueles fragmentos que são menores do que 5 milímetros, então, eles são considerados microplásticos. Esses microplásticos têm duas origens principais, né? A gente chama de microplástico secundário, aquele que é originário, então, de um plástico grande e que vai sofrendo fragmentação, porque ele vai ficando no meio ambiente por muito tempo, né, muitos e muitos anos, e por, né, N fatores, ele vai fragmentando, vai quebrando, vai ficando menor, menor e menor, até a gente ter as partículas, então, menores do que 5 milímetros, certo? E os primários são aqueles que já são fabricados desta forma, né? Então, entre esses, a gente tem, por exemplo, aquele creme esfoliante que a gente usa, né, que às vezes vai estar ali, está escrito ali, então, contém beads, né, microbeads, aquele que faz o áspero, assim, na pele, né, muitas vezes ele é feito de plástico, então ele já é fabricado, né, bem pequeno, e um outro também um problema é o glitter, né, esse glitter que às vezes até em maquiagem, em esmalte, né, o glitter geralmente é plástico também, e tem também, inclusive, ele tem corantes, né, que às vezes podem apresentar toxicidade, né? Então, esses são os microplásticos primários que já são fabricados desta forma, tá? Então, esses são isso que a gente considera microplásticos. E as microalgas, né, só para a gente definir elas também, né, essas fotinhos aí são também lá do nosso laboratório, né, são organismos, então, que são autotróficos, né, são responsáveis por praticamente a metade, então, do oxigênio no planeta, né, são grandes produtores primários dos sistemas aquáticos, né, e, obviamente, que eles têm, né, uma importância grande, então, nos ambientes aquáticos, né. Então, esses dois micro aí, né, as microalgas e os microplásticos, como que eles podem influenciar um ao outro, né, ou interagir. Ou, na verdade, a pergunta poderia ser, será que os microplásticos vão causar algum problema nesses ambientes aquáticos? Quando eu estou falando aqui ambiente aquático, além de pode ser o ambiente marinho ou o ambiente de água continental, né, que em ambos já foram diagnosticadas, então, concentrações de microplásticos, né. Essas imagens que
que eu coloquei aí, da tartaruga, né, e da ave aquática, elas já são bastante conhecidas, né? Então, a gente sabe, né, que o dano por plástico às vezes é muito chocante, né? A gente vê um animal, né, um ser multicelular, assim, morto aí por problemas, né, causados por plástico. Mas se a gente for pensar na árvore da vida, aqui em toda a diversidade que a gente tem no planeta, né? Esse desenho aqui na direita, que está mostrando, então, esses 3 ramos principais aqui, que são os 3 domínios da vida, né? E mostrando aqui um pedacinho só, que é a vida macroscópica. Quer dizer, a grande diversidade da vida no planeta é microscópica, né? E esses microscópicos aqui, então, que são justamente os atingidos pelos microplásticos, né? Ou aqueles que têm, então, sofrem mais, então, com esse problema no ambiente aquático, tá? O que eu fiz aqui, pessoal, eu não tenho resultados nossos ainda, do nosso laboratório, sobre microplásticos. Como a Juliana sabe, né, a gente estava iniciando alguns experimentos e aí teve o problema da pandemia, e aí agora a gente tem só os cultivos lá de microalgas e não fez nenhum experimento ainda, né, com os microplásticos, mas a ideia é retomar, né, assim que a gente puder recomeçar, então, a fazer alguns ensaios, então, da influência dos microplásticos sobre microalgas, tá? Então, o que eu fiz foi pegar alguma coisa da literatura só e para a gente poder discutir esse problema, né? Então, já se sabe, né, que o microplástico, né, não o grande agora, mas os pequenininhos, então, ele causa problemas, né, por exemplo, então, inclusive invertebrados, mamíferos, né, no próprio plâncton, então, sendo acumulado nos seus tecidos, por exemplo, né, eles podem, assim como as aves, uma ave aquática, né, ela se engana, uma tartaruga, ela come um plástico porque ela imagina que seja comida, mesma coisa pode ocorrer com peixes que se alimentam de plâncton, né, então eles ingerem um microplástico no lugar de algas, por exemplo. E sobre as microalgas, as partículas podem absorver, elas podem se grudar, né, na superfície das microalgas e causar, então, vários tipos de danos, tá? Mas os efeitos, então, ainda são pouco compreendidos, né? Eu coloquei ali, eu até tinha destacado mais, agora não sei porque não ficou destacado ali essa frase, que é justamente que a gente acha em toda a literatura, né, ainda como é que eu vou dizer assim, ó, uma falta, talvez, ou uma falta de padronização até das pesquisas, né, que a gente consiga comparar melhor os resultados e entender o que realmente acontece, né? Mas, de qualquer forma, até hoje já foram demonstrados, né, em experimentos, então, ó, existe, por exemplo, inibição de crescimento, se você faz uma cultura de uma microalga e você coloca microplásticos, né, elas podem, então, elas geralmente respondem, então, com crescimento menor, inibição de fotossíntese, né, ou, inclusive, estresse, pode entrar em estresse oxidativo, né, pode ocorrer também o próprio dano mecânico, né, às células, então, pela presença do microplástico, né, mas a gente também tem visto, né, que dependendo, por exemplo, assim, o tamanho da partícula, né, a propriedade da superfície e qual o material, né, por exemplo, se é um polietileno, se é um PET, se é um PVC, se é um acetato de celulose, os tipos diferentes de plástico também vão ter efeitos diferentes, né? E isso e é difícil da gente ter uma ideia, porque no ambiente eles geralmente vão ocorrer juntos. Você vai achar no ambiente vários tipos diferentes de plástico, vários tamanhos, nossa, né, uma variedade imensa. E nos experimentos em laboratório, a gente geralmente, né, usa um tipo só, porque até para poder mensurar alguma coisa, né? Então, é um problema bastante complexo, né?
Mas, assim, ó, o que tem se visto é que elas tendem a recuperar as populações, ao menos em laboratório, in vitro, elas tendem a se recuperar depois do dano ocorrido, né? Mas não se sabe porque, obviamente, no ambiente o que vai acontecer, a tendência é que nos próximos anos a concentração só aumente, né? Porque a gente já tem muito plástico, macroplástico no ambiente, e ele vai ser fragmentado até acabar sendo micro, né? Aí eu usei aqui, na verdade, eu me apropriei de um resumo aqui que está nesse trabalho, que foi uma revisão, né, do efeito, então, dos microplásticos nas microalgas, né? E o que na literatura, então, no geral, fala, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda só uma população, né? Por exemplo, tem sido notado, né, que até os predadores daquela população, por exemplo, podem ser eliminados na presença do microplástico, porque eles vão se alimentar do microplástico, não se alimentar, né, mas vão digamos, confundir, né, utilizar o microplástico ao invés da microalga, né, eles pode acarretar, então, a presença de microplástico também, como é que vai dizer, uma diminuição da disponibilidade de nutrientes, né, ou ele pode interferir de uma forma que a microalga fica aderida, né, ao microplástico e forme, então, flocos, e aí mude totalmente a dinâmica daquela população, por exemplo, né? E no nível individual foi o que eu já coloquei anteriormente ali, que são, então, indução de estresse oxidativo, por exemplo, né, e problemas na fotossíntese, por exemplo. Então, geralmente, o que causa isso são alguns microplásticos podem ter toxicidade, né, dependendo até do próprio plástico, ou, por exemplo, alguns pigmentos que estão nele, né. Como um efeito físico, ele pode causar sombreamento, então você tem as algas ali na água, e você tem as partículas de microplástico e elas vão bloquear a luz, né, diminuindo, então, a fotossíntese. E também, como eu já comentei, o dano físico, né, que ela pode causar. Então, por exemplo, um microplástico, né, quando ele os menores, né, aqueles de tamanhos menores, aqueles bem pequenos, por exemplo, alguns que têm poucos micrômetros, eles tendem a causar mais dano, né, maiores efeitos do que os um pouco maiores, aqueles mais próximos de 5 milímetros, certo? E uma coisa que daí eu, né, concluo da literatura também é a pouquíssima quantidade de estudos que abordam, então, comunidades, porque eles geralmente são feitos com populações ou então você cria, né, você faz um cultivo de uma espécie no laboratório e você consegue estudar aquela população, mas tem poucos estudos que eu vi até agora, então, que usam comunidades. E era isso, eu gostaria muito de estudar, né? A gente gostaria muito de fazer esse tipo de experimento no laboratório, mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco ainda. Por enquanto, a gente provavelmente vai conseguir só estudar as populações, né? Espero que sim. E aí, só para apresentar o logo aqui do nosso labo, que a gente chamou então de Laboratório de Ficologia, né? O nosso LabFic, lá na UFSM, então, estamos à disposição, né? E eu sei que, né, fica um pouco atropelado e é um assunto bastante complexo, né? Eu vou interromper aqui para a apresentação, para daí voltar com o que faz aqui, para voltar para vocês aqui. Isso. Então, para encerrar, né? Então, eu sei que é um assunto que, né, se poderia falar bastante mais, né? Mas foi só uma pincelada, principalmente para trazer esse problema, que tem que ser bastante discutido, tá? Passei bastante do tempo aí, gente, mas desculpa. Muito assunto interessante, né, professora Angélica? Ficamos à disposição. Espero que tenha conseguido passar um pouco o recado, pelo menos. Professora
Eu achei muito interessante, eu acho muito interessante esse tema, que eu acho que é uma pesquisa assim, para a gente desenvolver agora no futuro, até porque eu estava lendo alguma coisa e observei que os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, né, eles têm mais afinidade com essa superfície, com a superfície hidrofóbica dos microplásticos, né? E com isso eles podem estar concentrados nessas moléculas em até 6 ordens de magnitude, né? Maiores do que a da água. Então, eu acredito que nós temos, nesse sentido, muitas pesquisas que poderão ser desenvolvidas com os microplásticos e também com as algas, né? Com as microalgas dos ambientes aquáticos nesse sentido. Eu acredito. Bom, então vamos aguardar as perguntas dos alunos, né? E dos colegas. Posição, então. Obrigada, vou estar aqui para passar adiante. Muito bem. Passo de imediato, passamos a palavra para a doutora Juliana, que ela é doutora pela Universidade Federal de Santa Maria, do Programa de Pós-Ciência Biológica da Unipampa, desculpe. Mestre em Agrobiologia pelo Programa de Pós-Graduação em Agrobiologia da UFSM, especialista em Educação Ambiental pela mesma universidade, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, concluindo a licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Autora do livro infantil Mundo das Microalgas Diatomáceas, que tem como objetivos apresentar esses micro-organismos e fornecer subsídios para professores trabalharem em temática nas escolas de ensino fundamental e médio. Com a palavra, então, a doutora Juliana. Certo, boa noite, então, a todos. Acho que tá bom meu microfone. É um pouquinho baixo. Vamos aumentar. E agora? Ficou na mesma, mas dá para ouvir bem, se concentrando. Conseguem ouvir? Será que tá melhor agora? Sim. Vou botar no máximo aqui. Ok, acho que está no máximo agora o meu microfone. Estou ouvindo bem, Ju. Então tá ótimo. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, nessa noite, fazendo essa troca, né, desses assuntos tão importantes, né, e tudo que é ligado ao meio ambiente, né, que nos interessa, é um assunto comum a todos e de interesse universal. Quero agradecer, né, o convite em poder estar aqui e poder estar falando um pouquinho desse assunto que é tão fascinante, né? E que a gente acaba trabalhando diariamente nas nossas pesquisas no laboratório, né? Eu hoje estou, então, tentando contribuir junto com as pesquisas do Laboratório de Ficologia, com a professora Maria Angélica, né? E ainda estou concluindo a licenciatura, né? Que eu sou bacharel. Então, essa noite, deixa eu botar aqui a minha apresentação. Tá aparecendo? Sim, Ju. Pode. Tranquilo. Certo. Então, essa noite, o que eu vim tentar contribuir, né, na fala para falar a respeito das microalgas e as mudanças climáticas. E falar principalmente num contexto antártico, né, que foi onde eu tive minhas últimas experiências de pesquisa, trabalhando com microalgas. Primeiramente, essa imagem mostra uma grande diversidade de microalgas, né? Essas são fotografias da professora Maria Angélica, né, no Laboratório de Ficologia. E aí mostra uma diversidade de formas, de espécies e grupos, né, de microalgas que foram coletadas em um lago dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que é um lago que costuma muito utilizar para as aulas práticas, inclusive, né? Então,
A diversidade que a gente tem quando se fala em microalgas, né? A professora já definiu o grupo, né? Esse grupo autotrófico, né? Importantíssimo, base da cadeia alimentar aquática. A gente tem uma diversidade gigantesca, né? De espécies e formas. Tanto em todos os tipos de ambientes aquáticos, né? Lagos, rios, nos oceanos. Também em locais úmidos também a gente encontra isso também é bem válido destacar, porque às vezes parece uma coisa muito fora da realidade, né? A gente encontra em solos úmidos, em plantas que ficam em ambientes mais úmidos, como, por exemplo, os musgos, né? As briófitas. Aí é possível observar algumas algas associadas, microalgas, né? Associadas. E essa grande diversidade, principalmente falando aqui nos trópicos, né, é muito maior comparada ao continente antártico, né? A Antártica, quando a gente fala em Antártica, é aquele polo, né, no extremo sul, que a gente já imagina aquela questão da neve e tudo mais. Lá a gente tem uma diversidade muito mais baixa comparada aqui. Vou destacar aqui essa bem do cantinho aqui, que são as diatomáceas, popularmente chamadas de diatomáceas, né? Que é o grupo de carinho, assim, que eu gosto muito e que venho trabalhando, que também, que foi o que eu falei lá logo no início, né? Que uniu de alguma forma eu, Saio e Angélica, que é esse grupo. Como vocês podem ver, ele tem uma característica um pouco diferenciada dessas demais que estão aparecendo nas imagens, que é, por exemplo, a grande maioria, né, das demais são verdes, né, ou tem esse plasto, né, verde, né, que é o pigmento fotossintetizante. As diatomáceas, isso é uma das características, né, diferenciada dos outros grupos de microalgas, que o plasto dela vai ter essa coloração marrom dourada, né, ela também tem na parede celular dela, aqui, essa parte externa aqui, né? A parede celular é impregnada de sílica, então confere uma certa rigidez. Imaginem como se fosse uma conchinha. E eu destaco ela aqui para falar principalmente do doutorado, que foi o meu foco, né, da tese, que foi trabalhando com as diatomáceas em ilhas antárticas. Nesse slide, então, eu apresento algumas fotos, né, de algumas espécies que foram observadas em 7 ilhas antárticas que ao longo de... Eu fui em 4 expedições pelo Programa Antártico Brasileiro, então, ao longo dessas expedições a gente fazia amostragens em lagos de degelo, em lagos de abastecimento também, em alguns córregos de degelo, porque a gente ia sempre no verão austral, é o período que ocorre as pesquisas antárticas de maneira geral. E também fiz coletas das diatomáceas associadas a uma macroalga continental que tem, que é a Prasiola, né, do gênero Prasiola, Prasiola crisp, a espécie. Então, essa macroalga, né, ela é verde, ela é grande, ela é macro porque ela é visível, sem precisar fazer uso de microscopia. Ela fica em ambientes úmidos, em rochas, e a gente coletava ela e as diatomáceas, tinha algumas espécies, né, algumas comunidades que estavam associadas a ela. Aqui eu trago só algumas fotinhos. Neste lado aqui, algumas imagens, né, de algumas espécies aqui, e também representando também a comunidade, a variabilidade de tamanhos da comunidade, da população, desculpa, de algumas espécies, umas fotos de microscopia óptica, né? E aqui são umas fotos mais de microscopia eletrônica, né? Que daí já dá mais essa realidade 3D, a dimensão da espécie. O meu trabalho na Antártica foi basicamente taxonômico, ou seja, da identificação das espécies que lá estavam nessas ilhas, nesses locais. Também a gente tentou compreender um pouco, né, como que eram essas populações, essas comunidades, se haviam comunidades, populações únicas numa ilha que não apareciam em outra, tentar entender um pouco essas relações. E trazendo
o grupo, em essas questões de microalgas, né? O mais importante falar de todas de maneira geral, é que, assim como todos os organismos, né, elas têm preferências ecológicas. Ou seja, né, tem recursos a nutrientes, por exemplo, que vão limitar elas a estarem ou não naquele local. No caso das diatomáceas, já é sabido, né, pelos estudos que temos gêneros, por exemplo, que têm preferência por ambientes que são em baixa quantidade de nitrogênio e fósforo, né, que são os principais nutrientes que a gente encontra, por exemplo, nos despejos de esgotos. Já outros gêneros, né, eles não toleram isso, não têm essa tolerância, não vão ser observados, né, nesses ambientes. Então, elas conseguem dar um retrato ambiental também, de acordo com as suas presenças e da quantidade, né, em que estão presentes, então, de acordo também com a abundância delas, elas vão retratar a situação ambiental daquele local. Os trabalhos que, durante o meu doutorado, foram em 7 ilhas antárticas, e uma das ilhas dela, que foram feitos os trabalhos, é a Ilha Rei Jorge. A Ilha Rei Jorge, né, é a ilha justamente onde fica a nossa Estação Brasileira Comandante Ferraz, né, que esse ano, inclusive, foi inaugurada a nova estação, e tá bem legal em termos de pesquisas e tudo mais. Então, a Ilha Rei Jorge, aqui só vindo aqui no quadradinho aqui do mapa, né? Temos a Península Antártica, a Ilha Rei Jorge fica bem na pontinha da península, certo? E nessa Ilha Rei Jorge, junto à Estação Antártica Comandante Ferraz, a gente tem 2 lagos de abastecimento da Estação Brasileira, que são esses lagos aqui que estão na foto, né? Esse aqui é eu e uma colega em uma das expedições fazendo as amostragens neste lago. Esse material que eu estou trabalhando aqui é um material epilítico, que a gente chama, ou seja, a gente coleta as pedras do fundo do lago, né, algumas pedras ao longo do lago, e faz uma raspagem, né? Então, eu vou pegar ali as algas que estão associadas, né, aderidas, né, a essa rocha, a essa pedra. Então, o que em termos de mudança climática, né, quando me foi proposto vir falar disso, né? Isso é uma observação bem minha, certo? Das expedições que eu tive nesse contexto antártico, né? Observações bem pessoais, mas que eu não mensurei, não tive nenhum dado físico, né? Tipo, de coletar temperatura, de visualizar outra forma. Mas o que eu venho observando, e eu lembro que sempre a cada expedição que eu voltava, eu comentava isso com a professora Maria Angélica, é que a cada ida minha à Antártica, nessa observação pessoal, eu via que os lagos dessa região, mesmo sendo no verão, na mesma época que a gente ia, geralmente no mês de fevereiro, eles estavam cada vez mais congelados. Tanto que teve expedições que a gente chegava nesses ambientes e a gente não conseguia fazer amostragem alguma disso. Porque eles estavam um gelo muito espesso aqui que a gente não conseguia quebrar. É uma observação bem pessoal desses ambientes, desses lagos. O que a gente não era o foco do trabalho, então não foi investigado, né? Mas o que a gente pensa e andou discutindo, assim, de forma meio aleatória a respeito disso, é que quando a gente trabalha com lagos, né, no contexto antártico, diferente do que acontece aqui nos trópicos, né, lá a gente tem o que a gente fala de inversão térmica. Para ficar mais lógico e palpável isso. Se a gente entra num açude aqui, né, na região tropical, eu não sei como a gente percebe que a região mais fria desse açude vai ser mais no fundo, certo? E mais na superfície vai ser mais quentinha. Na Antártica é o inverso que ocorre, né? É a inversão térmica. A região mais fria, no caso, lá na Antártica, vai ser a superficial e a mais quente vai ser ao fundo. Tanto que é por isso também que eu conseguia e tinha comunidade e tudo mais no verão, né? Porque esse material que eu pegava as pedrinhas do fundo, elas estavam, né, uma temperatura um pouco mais quente.
E se tratando também de mudanças climáticas, algumas coisas que venham sendo noticiadas ultimamente com a questão da abordagem das microalgas, né? Essa primeira notícia aqui, ó, foi um artigo até que saiu no mês de maio, agora, que fala das mudanças climáticas, né? Da influência das mudanças climáticas que está tornando a costa antártica, né, cada vez mais verde. Como é que foi basicamente esse trabalho, assim, tentando resumi-lo? Foi feito por meio de imagens de satélite, né? Eles visualizaram algumas manchas, né? E por meio da reflexão da luz solar nesse ambiente. Então, eles viram essas manchas verdes e investigando essas regiões, na Península Antártica também, eles viram que nada mais era que florações, ou seja, uma crescente gigantesca de microalgas, né? No artigo, eles não retratam exatamente quais as espécies, mas eles falam que é mais de uma espécie que tem aqui de algas verdes, que elas cresceram ali, tiveram todas as suas preferências ecológicas, aquilo que eu falei antes, condições ideais, talvez a temperatura estava ideal, condições de nitrogênio, fósforo estava disponível legal para elas crescerem, e foram se desenvolvendo ali. Tem outras notícias, né, que falam dessa questão, neve de sangue invade uma ilha da Antártica, né? Isso aqui é observado em vários locais, eu cheguei a observar em alguns locais que eu fui, essas manchas, né? Que é é uma alga verde, tá, gente? A Chlamydomonas, né? Em que, em algumas situações, né, ela pode produzir mais carotenoides, né? Que daí ela fica nessa coloração avermelhada e fica essa neve como um espectro de sangue avermelhada. Também, né, eles associam nitidamente com a questão das mudanças climáticas, né? Há um maior derretimento e disponibilidade de nutrientes para elas estarem lá. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento delas, e é isso que foi retratado nesses artigos de preocupação quanto a isso, é o seguinte: quando a gente fala em Antártica, a gente está falando naquele ambiente, naquele solo extremamente branco, cheio de neve, né? E tanto que quando a gente vai para a Antártica, né, no nosso treinamento, a gente aprende a usar sempre óculos de sol, porque é muito comum a queima da retina devido justamente a esse refletir aqui, ó, que tem a questão da radiação solar, né? Então, isso é bem preocupante. Numa área com total gelo, né, a gente tem essa reflexão de 80%. A preocupação, quando a gente tem, no caso desses artigos ali, por exemplo, um solo coberto com florações de algas, nesses estudos eles falam que, na verdade, essa reflexão vai ser 45%. Reflete menos, porque, na verdade, esse tapete, né, de algas, ele está absorvendo todo esse raio de sol, mas ele absorver esse raio de sol quer dizer que ele está absorvendo mais calor. Então, ele está acelerando, de alguma forma, ajudando a acelerar o derretimento dessas superfícies de gelo. Então, essa combinação nas mudanças climáticas, que disponibilizou mais nutrientes, as algas estão crescendo, né? E estão fazendo com que mais ocorra derretimento, é uma problemática que eles estão visualizando e cada vez mais na costa antártica, principalmente, né? Porque na região central do continente a gente tem uma questão de gelo mais espesso, mas também a gente fica visualizando várias notícias a respeito disso, né? De fendas gigantescas aparecendo, o rio subterrâneo na Antártica. Agora há pouco tempo saiu alguma coisa da NASA a respeito disso. Então, são coisas que estão afetando nitidamente o nosso Polo Sul, né? E falar de microalgas, né, gente? Uma coisa bem importante, desculpa, passei aqui sem querer. Falar de problemáticas de mudanças climáticas em termos de microalgas, como a professora Angélica salientou, estamos falando de microalgas, estamos falando aqui, ó, o fitoplâncton, aqui no caso uma representação, né, do fitoplâncton marinho. A gente está falando de uma base de uma cadeia alimentar inteira, né? Que é muito mais complexa que isso. Isso aqui é um desenho bem simplificado de um aluno que fez isso. Então,
eu, de alguma forma, alterar, modificar e eliminar esses organismos aqui, eu vou estar eliminando uma série de outros organismos, né? E também, né, só fortalecendo o que a professora Angélica falou, a gente está falando de um organismo, né, que as microalgas, de maneira geral, são responsáveis pela maior parte do oxigênio atmosférico disponível para todos nós, né? E todos os organismos terrestres, né? Então, tu alterar esses ciclos delas, né, é bem preocupante, né? E é uma forma da gente e a gente tem que se preocupar nesse mundo micro também, como vem sendo falado, né? Que é uma coisa que às vezes a gente deixa a desejar justamente por não estar sendo visível para nós. Na Antártica, os nossos trabalhos vêm vendo alterações de algumas populações, né? Que estavam presentes em alguns anos amostrais e depois se modificaram. Por que será que essas populações se modificaram, sabe? Ocorreu alguma coisa de alteração. No meu caso da minha tese, assim, que a gente não conseguiu muito, ocorria N coisas, né? Fazer uma pesquisa não é fácil, fazer uma pesquisa na Antártica é mais difícil ainda, porque teve expedições que eu ia e pretendia fazer um monte de amostragens e voltava sem nenhuma amostra, porque a gente tem que lidar muito com a questão temperamental antártica. E a gente não tinha muitos dados físicos e químicos que talvez iam nos retratar essa questão do porquê, né, que algumas populações sumiram, porque algumas populações estavam presentes abundantemente, né, em um local e vieram a sumir, e não aparecem e tudo mais. A gente liga de forma indireta e não precisa, porque a gente não mediu isso, a alguma coisa ligada à relação das mudanças climáticas, que foram bem visíveis nesse contexto, né, de microalgas. Então, acho que tem bastante coisa ainda para falar a respeito disso, né? Mas vamos ver agora ao longo das perguntas como é que a gente pode ir fazendo e elucidando mais curiosidades e tudo mais, e o que a gente pode falar. Agradeço novamente, né, a oportunidade, alguns links aí para contato de quem quiser. E, bom, me coloco à disposição aí as mais perguntas e tudo mais. Obrigada, Werge, obrigada a todos os organizadores. Queria mandar um beijo especial aí ao professor Franklin, né? Que eu vi que ele me mandou aí um beijo, um oizinho, que a gente foi do... Bom, ele também foi na primeira turma de gestão ambiental da Unipampa São Gabriel, na mesma época que eu entrei. E eu era das ciências biológicas, então a gente se conhece desde essa época. Beijão, obrigada, gente. Deixa eu fechar aqui. Nós que agradecemos as tuas contribuições e nos atualizando sobre as pesquisas, né, no continente gelado. E passamos, então, agora para a professora Ana Carolina, para inscrições para as perguntas, né, referente a esses temas relevantes aí para a conservação da qualidade da água, da diversidade aquática, dos ecossistemas aquáticos.
impressionada com a qualidade. Quero parabenizar a professora Sayonara, o professor Roberto, pela indicação dos palestrantes de hoje, maravilhosa. Eu estou assim muito, muito feliz. Então, pergunta para a professora Angélica. A senhora não acha que o estudo dos efeitos dos plásticos ou suas substâncias deveria ter sido feito com as populações aquáticas, entre parênteses, por amostragens, antes de industrializar e comercializar materiais de plástico? A senhora sabe se as empresas que produzem esses materiais tóxicos apresentaram algum tipo de estudo? Olha, a pergunta, né, se eu acho que sim, né, mas até onde eu sei, na verdade, eu não sei, até onde eu sei, a legislação ambiental não pede que, por exemplo, tenha um teste de toxicidade, né, de glitter, por exemplo, se você vai fabricar um glitter, né, não é como se vai fabricar sei lá, um pesticida, né, que tem que ter, ou até, por exemplo, tratamentos de efluentes também, que fazem aqueles testes de toxicidade, né, ou com Daphne, ou com algum organismo teste, né, seria talvez o caso, né, do microplásticos. Até onde eu sei, a legislação não pede, né, então, acredito que não seja feito, não por empresas, né, então, são feitos testes, então, com trabalhos acadêmicos, né? Então, sobre esses efeitos. Mas, talvez seria realmente o caso realmente no caso de microplásticos, que até a Sayonara tocou no ponto ali que eu nem entrei né, porque não ia dar tempo, mas eles são veículos, então, dos POPs, né, daqueles poluentes persistentes, né? Então, o microplástico meio que carrega, inclusive, né, esses poluentes orgânicos no ambiente também, né? Então, se você vai fabricar um microplástico que vai acabar entrando no sistema hídrico, talvez deveria ser feito, né, um tipo de teste. Mas aí, por exemplo, você determinaria uma concentração. O problema é que eu entendo a complexidade, porque, por exemplo, uma legislação que fosse... por exemplo, dizer tanto concentração seria permitida, né, ou algo assim, também é difícil de determinar no ambiente aquático a concentração do microplástico. Porque, por exemplo, assim, não se tem ainda uma compreensão muito boa de até assim, aonde que ele está na coluna d'água, por exemplo. Porque existem alguns estudos, então, que começou a se perceber, eles estão um tempo ali na parte mais superficial e daqui a pouco eles desaparecem, mas eles também não estão no fundo, também não estão no sedimento, né? Então, em alguns ambientes, pelo menos, o que acontece é o microplástico está lá na coluna d'água, e aí ele é colonizado por um biofilme, né? Ele vai ficando um pouco mais pesado e vai indo para o fundo da zona. O final, ele é o fim da zona fótica, a zona de penetração de luz, né? E aí, daqui a pouco, esse biofilme deteriora e o plástico fica meio que boiando naquela região e não vai nem para o fundo, não fica na superfície, né? Então, até a determinação da concentração é difícil no ambiente natural. Né? Tanto que quando a gente começou a fazer planos aí para os nossos experimentos no laboratório, a gente teve uma visita de uma pesquisadora lá do México, né? Ela esteve, na verdade, visitando ali o pessoal do curso de engenharia ambiental, né? E ela faz doutorado dela com microplásticos, e ela disse, nossa, ir coletar no ambiente é realmente muito complicado, né? Por exemplo, ir lá coletar uma água, né, de um corpo d'água natural e tentar utilizá-la, né? Ou, por exemplo, contar os microplásticos, né? Tipo uma operação assim bem complicada, que a gente ainda não tem estrutura para fazer, né? Então, eu entendo até a dificuldade de se colocar uma legislação a respeito, né? Mas eu acho que seria importante, sim. Não sei como ainda. Deixa eu contribuir um pouco. Isso, por favor.
o grande desafio é nós evitarmos que esse plástico chegue até o nível aquático, né? Então, Exato. até amanhã é o tema da educação ambiental, nós evitarmos ao máximo a sua utilização e a destinação correta, que seriam os pontos preventivos, né, dessa ação humana. A professora Joyce tem que sair da reunião e ela gostaria de fazer uma pergunta presencial para a professora Angélica. Boa noite a todos. Eu sou a professora Joyce, então colega, né, dos organizadores desse evento. Agradeço em nome da unidade, né, novamente a presença dos palestrantes, a professora Angélica, João, Juliana, né, e a minha pergunta é direcionada para ti, Angélica, mais relacionada a questões metodológicas de identificação desses micropoluentes, né? O que hoje é utilizado como tecnologia para a detecção desses micropoluentes e se existe alguma limitação em relação a essa identificação, porque como tu disseste na apresentação, eles acabam se degradando em micro, né, partículas e que podem ter os tamanhos mais variados, né? Então, em relação a essa limitação, né, o uso dessas tecnologias para essa identificação e qual é essa limitação? E aí eu teria uma outra pergunta também que diz respeito à regulamentação, né, em termos de legislação brasileira, acerca da presença desses micropoluentes nesses ambientes naturais, né? Existe algum tipo de regulamentação ou alguma relação que a nossa legislação brasileira traga em relação aos níveis de toxicidade desses materiais, ou não? Como é que isso está? E se existe algum tipo de previsão nesse sentido? Obrigada. Olha, a metodologia, né, vou dizer assim, ela é bem limitante, porque, em primeiro lugar, assim, você precisa ter uma pessoa que esteja bem disposta mesmo a fazer, sabe? Falando assim, a verdade, né, bem no dia a dia ali, porque é um trabalho que tem que ser uma pessoa que faça, porque ele às vezes fica meio subjetivo, ela pode até mudar, né, de uma pessoa para outra, às vezes, dependendo, né, tu não consegue padronizar muito, porque, por exemplo, se a gente for fazer uma coleta, né, no ambiente, tem que ser um material coletado e filtrado, né, ele vai ter que ser peneirado e filtrado, então você tem que, peneirado, né, peneirar em diferentes, como é que é, meu Deus, aberturas, né, do poro, onde você consegue, então, separar por tamanhos. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui eu tenho acima de 500 micrômetros, abaixo de 500 micrômetros, e assim por diante, né, e separar, né, então, por exemplo, filtra e aí vai embaixo da lupa ali mesmo, e com a pinça vai tentando separar o que é microplástico, o que não é, às vezes, né, tem que olhar numa lupa com bem, né, bastante magnificação para conseguir separar, né, então tem uma certa limitação no sentido de microplástico no ambiente mesmo, né, claro que se for para experimentos no laboratório, daí sim, daí já, né, vai ter alguma até compra ou, né, usa, então, aquilo que você já conseguiu determinar a natureza dele, né. Mas aí você também, para determinar qual é o tipo de plástico também, então tem que utilizar, né, meu Deus, esqueci o nome do ultravioleta lá, que você tem que colocar o microplástico para determinar qual é o tipo, né, de plástico que você tem também. E aí, por exemplo, um espectrofotômetro normal consegue se colocar alguns tamanhos, né, mas se ele for muito pequeno, daí você já não consegue, ou se ele for não transparente, né, daí já tem que ter um outro equipamento. Então, o trabalho, assim, para identificá-los no ambiente, até agora, pelo menos, não existe, assim, uma forma
que nem se a gente, por exemplo, faz amostragem de nutrientes, por exemplo, faz tira uma amostra e determina a quantidade, assim, facilmente. Isso ainda não tem, né? Então, e seria o ideal, né? Se a gente conseguisse chegar nessas técnicas, né? Limitações metodológicas. Então, existe sim a limitação metodológica, né? E por isso que tornou o laboratório nosso, então a nossa ideia primeiro é trabalhar com ensaios mesmo, né? Então, não coletá-los no ambiente, mas trabalhar então com ensaios, com materiais, então, e os efeitos, então, nas microalgas, né? Então, sobre a legislação, assim, até onde eu sei, não tem nada, né, com padrões, assim, por exemplo, para microplásticos, né, especificamente. Então, eu não sei se tem alguma coisa em andamento, até hoje não ouvi falar, assim, né, até andei fazendo algumas buscas, assim, bem, né, tentando garimpar, assim, mas não consegui descobrir nada, né, que esteja, assim, por exemplo, em andamento, né, então eu não sei se alguém do pessoal aí da gestão ambiental talvez tenha alguma informação, né, mas eu acho que não, mas que seria necessário, seria, né. Professor João, a pergunta do Rafael Contreira, ele indaga aqui que, sabendo que a partir da Revolução Industrial que os problemas ambientais começaram a adquirir maior proporção com o passar do tempo, não conseguimos ter um controle adequado. E isso pode afetar no nosso recurso hídrico. Queria dar os parabéns à professora Juliana, à professora Angélica. Fiquei aqui também admirado com o trabalho de vocês e com certeza eu vou incomodar vocês aí pelos e-mails, né? A respeito do nosso colega que coloca essa questão simples, né? Um recorte temporal modesto, né? Da Revolução Industrial até aqui, já que você tem interesse em entender esse processo de como os impactos vão se tornando cada vez mais agressivos e estruturais, chegando a esse universo microscópio, né? Então, eu recomendo que você dê uma olhada, Rafael, naquele livreto do Carlos Walter Porto Gonçalves, chamado A Ordem Ambiental Internacional. Esse camarada, ele nos conta muito bem como é que como o ambientalismo vai crescendo, né, ali na paralela com o crescimento desse potencial destrutivo. Mas, sem dúvida, o impacto direto, os impactos são diversos, né? Na questão, principalmente no Brasil, nós temos lá o enquadramento dos corpos hídricos, né? Então, na área urbana, quando você tem um crescimento da malha urbana, ou seja, a prosperidade das comunidades urbanas, inevitavelmente você vai ter um aumento da carga de efluentes, né? Então, você pega aqui na região do Alto Uruguai, década de 60, 70, cidades têm um boom por aqui. Até o professor Roberto pode me confirmar ou me corrigir se eu estiver equivocado. Mas elas cresceram muito. Então, inevitavelmente... 70, né? 70, aí você tem cargas de poluentes imediatos nos canais, nas águas superficiais. Nas águas subterrâneas, por exemplo, você começa a perfurar centenas e centenas de poços. Imagine você que cada poço é um buraquinho, uma ferida aberta ali na epiderme do planeta. Então, há um risco concreto de contaminação. Existem outros grandes casos, e a gente deve lembrar, por exemplo, a nossa Samarco e dizer que não foi acidente. Então, por exemplo, olha só que coisa, né? É um processo que está na base do processo industrial, a mineração, né? E aí você tem várias técnicas de engenharia para poder tratar aquele efluente, de repente se rompe uma barragem, né? E olha só, não é um impacto apenas no recurso hídrico, mas em toda uma comunidade, né? Porque eu bato muito nessa tecla que a questão ambiental, Rafael, precisa ser vista de maneira holística, né? Então, por exemplo, homem, natureza, não há dissociação, há dissociação teórica, né, para um fim didático.
Se a gente continuar cada vez mais fragmentando, fica difícil de entender e de sistematizar esses impactos, né? Então, é óbvio que, por exemplo, os estudos das colegas estão numa escala específica e é importantíssimo para mostrar, de repente, impactos de maneira mais detalhada, né? Então, nessa escala aí do tamanho do micrômetro, do nanômetro, a gente pode pensar também, o professor Roberto conhece a história, dessa questão dos defensivos agrícolas, né, os venenos, né? Então, agora, além de ter o risco dessas moléculas, que são extremamente tóxicas para todo tipo de vida, a gente tem também agora o microplástico. E aí, queria estabelecer um diálogo com as professoras, que nos bons tempos de verba do CONAMA, existiam os grupos de trabalho, e eu pude acompanhar alguma coisa lá com o pessoal dos resíduos sólidos, e por ali tem um grupo que, em 2008, por ali já falavam também dessa ameaça do microplástico, principalmente porque tem toneladas de plástico enterradas nos aterros, que hoje a gente esquece, mas ainda está chegando muito plástico também nos aterros, além dessa indústria do cosmético que se pulverizou pelo planeta, né? A indústria, importante indústria da beleza, mas que oferta microplástico aos recursos hídricos. Então, com certeza, lá da Revolução Industrial para cá, tem avanços, mas também tem grandes retrocessos. Mas eu acho que os avanços foram significativos, principalmente no monitoramento e fiscalização, né? Rodrigo José de Paula, tenho visto em meus trabalhos com lictiofauna pelo Brasil uma explosão muito grande, um aumento de eicórnia e salvínia, principalmente em reservatório de usinas hidrelétricas. Além disso, diversos indicadores de má qualidade de água também têm sido mais constantes em nossos trabalhos. Minha pergunta é, não chegou a hora dos grandes empreendimentos que impactam diretamente nossos rios repensarem a forma de controle e compensação dos impactos ambientais que provocam? Vamos trabalhar com a transdisciplinaridade e responder todos, né? Cada um coloca uma visão. Eu acho que algumas coisas, tomando a liberdade, como professora de língua portuguesa e literatura, mas eu acho que algumas coisas não deveriam existir, né? A gente deveria decidir. Eu digo isso para os meus alunos: quando você vai num lugar e pega uma rua errada, você olhou, opa, estou no caminho errado. Você vai até o fim? Não, o que você faz? Você vira, né? Peguei o caminho errado, volta e vai ver onde é que você errou e pega outro rumo, né? Eu acho que o ser humano tem essa dificuldade de compreender, de certa forma, que pegou o caminho errado, né? Então, há um pessoal na Itália muito bacana que está discutindo a questão do decrescimento, e o decrescimento não é o contrário do crescimento. O decrescimento é uma outra forma de ver a vida, né? Então, é muito legal todo mundo ter carro. Ai, que pena se as pessoas não têm carro. Não é uma pena as pessoas não terem carro. Não é porque a vida da pessoa foi para trás porque a pessoa não tem carro. Não, é um avanço, são outras coisas que se tem que fazer. Ah, mas eu moro longe do meu trabalho. Bom, então nós temos que ver uma forma de criar alternativas para a pessoa não precisar ir tão longe no trabalho. Então, a teoria do decrescimento não é que é o contrário do crescimento. O decrescimento é um estabelecimento do tamanho do planeta e do seu esgotamento, né? Posso responder um pouco da pergunta do Rodrigo, depois a Angélica, eu acho que pode me auxiliar, e o João também. O Roberto. Só, eu achei aqui o currículo do Rodrigo. O Rodrigo, eu acho que tu deve, pela tua pergunta, tu deve trabalhar com consultoria ambiental, né? Com a ictiologia, fazer monitoramento dos peixes nas hidrelétricas, né? Não sei. Ele é analista. Quanto à questão das eicórnias, né? Tu deve observar a grande quantidade de eicórnia e de salvínia, né? Nas barragens que fazem o teu monitoramento. E não só isso, como tu deve encontrar também
uma floração muito grande de microalgas nessas barragens. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, nos últimos anos, uma espécie de dinoflagelado, que é o Serráceum furcoides, que começou a ocorrer em grande quantidade nos barramentos, né? Por quê? Porque a gente mudou o curso normal do rio, né? Ele passa a ser de um ambiente lótico para um ambiente lêntico, né? Um lago, transforma ele num lago. Logo ali as condições de nitrogênio, fósforo, tudo vai aumentando e vai fazendo com que essas comunidades se desenvolvam mais. E aí a gente perde, então, ocorre um boom, né, que a gente chama, um desenvolvimento, uma reprodução muito exagerada das espécies, e a comunidade se desenvolve até dominar no ambiente. Claro que eu acho que agora, depois de ter acontecido tudo isso, começou a iniciar um regramento, né, com relação a construções dessas PCHs, né, e começou a diminuir, então, o número de PCHs pelos locais. Nós temos um sério problema no Rio Grande do Sul, né, aqui na barragem Santa Catarina, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a barragem de Itá e Machadinho ali também, que nós temos esse problema grande de florações, né, de eicórnia e salvínia, e também de microalgas que se desenvolveu em Dona Francisca, ao longo da bacia do Jacuí. Então, a gente tem uma grande quantidade. Agora eu deixo para a Angélica falar um pouquinho sobre isso, que eu já falei demais. Só me permite, professora, Rodrigo José de Paula, analista do Instituto de Pesquisa em Fauna Neotropical, IPFAM. Uhum. Rodrigo pediu para fazer a pergunta por escrito, Sayonara, porque ele está com problema no áudio. Tá. Olha, eu acho que foi mais ou menos o que a Sayonara comentou, que eu poderia comentar, né, nesse sentido também, que realmente tem se visto aumento, né, não só nas macrófitas, mas nas algas também, né, a Sayonara colocou exemplificou com Serráceum furcoides, que a gente identificou também, né, de repente ele começou a aparecer, antes da gente ver na literatura alguma coisa, nós começamos a achar ele nas nossas amostras, né? E aí daqui a pouco ele apareceu até aqui no campus, em Santa Maria, nas aulas práticas. Eu queria mostrar para os alunos a microalga, só tinha Serráceo, né? Não aparecia nenhuma outra alga praticamente. Teve um ano que aconteceu isso. E aí a Ana Paula, que agora faz doutorado lá pela Botânica da URGS, né? Fazia mestrado com a gente ali, identificou nos reservatórios do Jacuí, né, na Itaúba, acho que foi, no próprio Passo Real, e aí começou a aparecer em grande quantidade. Além disso, as cianobactérias, né, as florações de cianobactérias também repetidamente, né, talvez no sul do Brasil o problema não é tanto assim, mas a gente sabe que principalmente no Nordeste é um problema crônico, né, que acontece, as florações hoje em dia já não aparecem somente no verão, mas são persistentes, às vezes passam um ano inteiro, né? Então, realmente e a pergunta que ele disse se teria que repensar a forma de controle, né, dos impactos, sim, eu acho que sim, né? E as compensações também, né? Porque muitas vezes a compensação não remedia muito, né? Não sei se mais alguém gostaria de complementar. Bom, Juliana, se me permite, só uma consideração rápida, que essa questão que o colega está encontrando pelo Brasil afora, na minha leitura, já é reflexo de um processo de desmonte do sistema de gestão ambiental brasileiro. A gente precisa lembrar que na década de 70 isso tem início, com a Secretaria Especial do Meio Ambiente lá em 73, a coisa vai ganhando força. Me parece que
primeira década da virada do século ali, ela teve um grande auge, apesar de avanços no desmatamento e tal, mas nos recursos hídricos, a construção da Agência Nacional de Água, uma série de legislação, enquadramento dos corpos hídricos, isso ganhou muita força, principalmente no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul também, Minas Gerais e tal, mas agora está ficando um pouco mais distante essa batalha. O pessoal está começando a ficar com menos potencial de monitoramento. Então, monitoramento e fiscalização passa por você ter frota, ter equipamento, ter funcionário público contratado ou empresa terceirizada. Ou seja, nós mal conseguimos monitorar as vazões dos rios, dos canais fluviais. Então, imagina um monitoramento integral, que é um pouco também aí uma provocação que eu gostaria de deixar para todo o grupo que nos ouve. Nós precisamos avançar para pontos, ou seja, seções transversais, né, para monitorar a coluna d'água em canais fluviais, reservatórios também, porque uma boa parcela do Brasil vem o abastecimento da água potável a partir de reservatórios, né? Então, enfim, a gente precisa ter um monitoramento integral também, não apenas a vazão, né? Mas também precisamos avançar para uma melhoria na química, na física das águas. E deixo uma mensagem para você, meu caro, aqui no comitê, por exemplo, e não só no comitê, mas tenho a impressão que em todo o Rio Grande do Sul há um movimento legítimo, porque tem representatividade nos comitês, de ir para um enquadramento abaixo, né? Então, se o canal fluvial tem classe 1, por exemplo, o pessoal agora entende que tem que ser classe 2. Os canais fluviais que estão lá classe 2, aí classe é uma resolução CONAMA, o pessoal pode procurar isso, enquadramento dos corpos hídricos, eles querem agora a classe 3, ou seja, quanto menor a classe, mais eu posso aumentar a descarga de poluente. Então tem uma relação aí que o pessoal acredita que é direta, mas eu acho que é possível superar isso, que a questão principalmente da malha urbana, esgotamento sanitário e também atividade agro-silvo-pastoril, né, de colocar esse afluente direto no canal fluvial. Então, se o canal fluvial é classe 1, tem várias restrições nas atividades produtivas das vertentes, né? Se ele é classe 2, menos restrição. Então, tem um viés aí também de produtividade dentro da microbacia hidrográfica, né? Então, isso aí tem várias facetas. Me parece que nos últimos tempos aí, os grupos que estão ligados, mais voltados à produção econômica, eles estão conseguindo dar uma flexibilizada, né? Então, talvez eles estão esperando flexibilizar a lei, mas já estão aumentando a descarga nos canais fluviais. Então, talvez pode ter alguma coisa aí para a gente pesquisar, né? E, enfim, passo para a professora Juliana. Bom, Rodrigo, tá mais que na hora, né? Talvez até um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Realmente tem que ser repensar essas formas de controle e a questão da compensação, só que como a professora Angélica alertou ali no fim da fala dela, um certo cuidado com essa questão da compensação, né? Porque isso às vezes fica um tanto fácil, né? Tu ir lá e ter todo um processo destrutivo e depois tu achar que simplesmente algumas atitudes simples vão compensar aquele todo o processo ali de destruição daquele ambiente e isso tem que ser muito repensado nessa questão da compensação. O que realmente é compensatório, né? Quando tu tem a modificação de todo um ambiente e de todos os organismos que estão ali. Professora Flávia, podia abrir o microfone e perguntar direto. Eu gostaria de saber do professor João se diante da situação em que estamos vivendo nos últimos meses de estiagem, há algum acompanhamento do Comitê de Bacia do Rio Passundo, né, em especial, que ele é o presidente, no acesso à água
talvez aí para a questão do abastecimento das nossas cidades, das nossas principais cidades aí, principalmente, né, Passo Fundo e Erechim, que a gente sabe que faz busca até em outras bacias ou até mesmo vem na nossa bacia do Passo Fundo buscar água para dar conta do abastecimento da população. Se há uma avaliação, um acompanhamento, se tem alguma busca de autorização diante do comitê, e pela preocupação que a gente tem, principalmente aqui em Passo Fundo, que inclusive houve até denúncia de grandes empresas, né, que estão buscando água na mesma quantidade ou talvez em maior quantidade, não se sabe especificamente, mas inclusive, né, aqui nós no Rio Jacuí. E sabemos que o Rio Jacuí também está abastecendo a cidade nesse momento, apesar de ser a bacia do Passo Fundo a nossa vertente, né, que bebemos a água. Então, se há um acompanhamento, a gente está bem preocupado nessa situação de excesso, né, de retirada de água e como que a bacia, né, o comitê em si tem a função, né, de ajudar nesse controle, vamos dizer assim, né, do acesso para todos de um uso, né, o mais equitativo possível. E muito obrigada pela oportunidade. Flávia, com a satisfação em revê-la aqui virtualmente, né? Você conhece melhor do que eu a história do comitê e acompanha, imagino que bem próximo também, a realidade do comitê. Eu acompanho, sim, a questão da estiagem, né? O comitê ele tem, sim, uma função deliberativa, porém, há que se lembrar que nós não temos um centavo, né, da gestão estadual. Então, o comitê, no momento, ele não foi procurado, pelo menos no e-mail e no meu telefone, nós não recebemos nenhuma demanda, né? Mas eu tenho, sim, notícias de alguma conflitualidade pelo uso da água. A gente precisa lembrar que é muito importante que o Comitê do Rio Passo Fundo não é só do município de Passo Fundo, né? Então, inclusive, o município que tem a maior quantidade de nascentes do canal do Passo Fundo não é o município de Passo Fundo, mas Passo Fundo, inegavelmente, é a maior cidade da bacia e os grandes problemas de abastecimento vão ocorrer em Passo Fundo. Então, assim, a gente está, só para ser bem mais rápido, né? Agora, com essa possibilidade, através de uma resolução do Conselho, de poder fazer reuniões virtuais, nós vamos retomar as atividades, tá? Porque as atividades voluntárias, para que, por exemplo, que o presidente, que a plenária, cada instituição pagava a conta ali, né? Então, tudo tem um custo, né? Então, o Estado, quando não repassa o dinheiro, ele faz exatamente, corta a perninha da aranha e manda ela andar, né? Então, o Comitê Passo Fundo hoje, claro, o vice-presidente Claudir é um grande homem da gestão, conhece muito, está na Corsã e está à frente da resolução de muitos problemas que aconteceram no município, né? Uma delas, as transposições. Agora, o comitê sem verba, que inclusive faz parte dessa nova forma de gerir o recurso hídrico no Brasil, ele não tem pernas para ouvir 30 municípios, né? A gente não tem como visitar 30 municípios, né? Enfim. E a questão especificamente da outorga d'água, o comitê, sim, na minha leitura, e também está na legislação isso, nós teríamos a competência de avaliar essas outorgas, caso haja conflitos. Ocorre que no plano de bacias, a imagem é outra, né? No plano de bacias, a imagem é que tem uma oferta d'água a contento, né? Então, eu não consigo te dizer exatamente, por exemplo, a lista de quais são os municípios que houve conflito por água.
mas o próprio decreto da estiagem é muito importante, só que o comitê ele não é mais o locus, ou pelo menos não foi este ano, do grande debate da estiagem. Tá? Eu atribuo essa questão realmente ao fim do repasse. Né? Tu imagina aí, por exemplo, os últimos anos foram R$400 mil em 4 anos de gestão, né? E agora nós temos R$0. Então não temos como assumir uma liderança no debate, o comitê, não o João Paulo, porque eu estou ali só para sistematizar o que a plenária entende, né? Então a Agenda 21, o Paulo, o pessoal do Sentinelas, eles vêm sim fazendo um trabalho muito forte com a questão da estiagem no município de Passo Fundo. Agora, o comitê sem verba é muito complicado para nós, sem secretaria executiva. Ano passado a gente teve uma bolsista da UPF, que fez o papel de secretário junto com a gente, a Amanda nos ajudou muito, mas essa questão da estiagem para 30 municípios, vamos lembrar que a estiagem pegou não só Passo Fundo, mas 30 municípios, ela nós não temos nenhuma viabilidade para debater com os 30 municípios. E também não fomos procurados, que é outra coisa também que nos chama atenção e é um desafio para a gestão de recurso hídrico. A participação dos poderes municipais, prefeitos e vereadores, né? Nós, ambientalistas, as instituições de ensino são fundamentais, mas, por exemplo, não podemos ter maioria de usuários, a categoria usuário da água, né? Porque senão a gente vai ter uma representatividade direcionada a quem não quer implementar a cobrança dos recursos hídricos, por exemplo, né? Então, eu vejo essa questão da estiagem com bastante tristeza. Assim. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de participar ali à frente do comitê, em um comitê muito mais ativo com verba. Né? Sem verba, não há como ser ativo, a não ser que seja voluntário. Eu tenho que colocar dinheiro do meu salário. Você tem uma ideia, os ressarcimentos do ano passado ainda não vieram. Então, imagina como é que a gente vai debater estiagem de 30 municípios. Né? Eu realmente, o meu posicionamento como presidente do comitê é de um posicionamento de que, se não há repasse, eu preciso encontrar parceiros voluntários para a gente fazer uma militância ambiental com o dinheiro do próprio bolso. E aí complica. Nessa hora de rachar os gastos, por exemplo, já começa a ficar mais complicado. Então, é um pouco isso, Flávia. A gente não tem perna para fazer a visita nos municípios, os municípios estão distanciados e quem realmente, por exemplo, o município de Passo Fundo não acionou, né? E eu também poderia ter dialogado mais próximo com essas autoridades aí da estiagem. Mas é isso, sem verba não há gestão descentralizada, né? O corte da verba já é um ato de centralização da gestão, né? Mas é um pouco por aí. E aí um ano terrível, no meio de uma pandemia, só pode sair, inclusive a gente não pode nem fazer reunião presencial, né? Então foi um ano bem complicado. Mas eu assumo um compromisso contigo de te convidar para a próxima reunião do comitê, porque isso será pautado para a gente sistematizar esses problemas que ocorreram e tentar, para o próximo presidente, espero que não haja estiagem, mas que o próximo presidente ele possa ter um diálogo muito mais próximo com os prefeitos, porque são os prefeitos que acabam resolvendo em diálogo ali com o FEPAM, no caso, e com o pessoal aí que autoriza os outorgas, né? Então, realmente, foi um ano complicadíssimo para o comitê. O aluno da unidade de Sananduva, ele postou umas imagens da usina de Machadinho, que aquela grande quantidade de mexilhão dourado, né? Do Limnoperma fortunei, é isto? E eu acho que ele quer saber o que é. Bom, o Limnoperma é uma espécie invasora, né, que veio, então,
o Brasil com água de lastro, e a partir dali, então, nós não temos, né, em toda a nossa cadeia trófica, não tem um predador para ela, para a espécie. Então, o que ela está acontecendo é que ela está se desenvolvendo, né, em grande quantidade em todos os locais. Aí ela vai diminuindo as tubulações, né, entrando em tubulações, enfim, ela se fixa e a gente não consegue conter essa espécie invasora. Então, é isso aí que o rapaz mostrou nas fotos, né? Os palestrantes gostariam de fazer o encerramento em 30 segundos? Eu vou agradecer, então, rapidinho. Agradecer ao convite, foi um prazer e foi uma grande satisfação poder contribuir. Eu vi ali que tem algumas perguntas, a Aline vai me mandar a pergunta. Aline, estou aguardando, daí depois eu te respondo. Obrigada a todos pela oportunidade novamente e por ter trocado essa experiência. Parabéns. Vou me despedir, então, agradecendo, colocando à disposição também, se tiver mais alguma pergunta, né? Não sei se o e-mail fica registrado aí, mas fica à disposição também, e, né, quem quiser entrar em contato, e agradeço a oportunidade também de conversar e essa troca aí, a gente sempre aprende muito, né? Então, valeu, gente. Obrigado, professor. Professor João? Obrigado pela lembrança, e foi uma satisfação trocar uma ideia com vocês. Eu deixei ali umas mensagens no meu e-mail e fico à disposição. Agradeço a todos pela presença, né, nossos ilustres palestrantes, né, hoje foi um debate bem interessante, bem reflexivo com relação às pesquisas e as atividades que vêm se desenvolvendo em relação aos recursos hídricos. Eu acho que foi muito produtiva a noite. Tá? Agradeço também a professora Ana por ter nos acompanhado aí, por ter intermediado esse evento aí, foi maravilhosa sempre. O professor Roberto, que também trabalha nessa área e sempre dá suas excelentes contribuições. Uma boa noite, então, a todos, e passo a palavra para o professor Roberto. Muito obrigado, então, nossos panelistas, né? Fazendo minhas palavras da professora Ana quanto à mudança, né? Professor João, tudo que nós fizemos na bacia impacta sobre os recursos hídricos. Então, nós devemos impactar menos. Essa é a mensagem que a Ana colocou ali, quando nós estamos indo no rumo errado e podemos mudar esse rumo. Eu acho que essa mensagem foi muito importante sobre o aspecto, né? Digamos, se a matriz hídrica está comprometida, a geração de energia, né? Então, e a forma que é vista e que é repassado recursos, né? Então, nós como sociedade temos que nos mobilizar. Essa é a mensagem que fica para a questão ambiental como um todo. Semana do Meio Ambiente UERGS Erechim 2020. Programação: Sarau do Meio Ambiente, poeta Pedro Marodim, cartunista Eugênio Neves, ecojornalista Eliege Maria Fante. Palestra: Conservação dos Recursos Hídricos, Relações e Desafios, Angélica Linton, Universidade Federal de Santa Maria, João Paulo Pérez Bezerra, Universidade Federal da Fronteira Sul, Juliana Ferreira da Silva, Universidade Federal de Santa Maria. Palestra: Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade, Antônio Soler, CEA, Pelotas, Rio Grande, Dionil Machado Pereira, UPAM, Dom Pedrito, Flávia Biondo da Silva, GESP, Passo Fundo. A UERGS, unidade em Erechim, de acordo com as tratativas de proteção social em tempos de Covid-19, promoveu essa atividade de extensão na modalidade EAD com atividades síncronas, 3 encontros via Google Meet, que se tornarão atividades assíncronas no YouTube. A semana objetivou incentivar a formação complementar discente para estudantes de instituições de ensino superior da UERGS e de outros, seguindo objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. O meio ambiente é no meio da gente.
Promoção UERGS em Erechim. Cursos Gestão Ambiental, Administração e Especialização em Gestão e Sustentabilidade Ambiental. Apoio APDEMA-RS, Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul.